E o plenário do Supremo deve voltar a analisar hoje a permissão para doações de campanha por parte das empresas, como a gente viu aí. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também dos demais, logo mais no Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Quais são os principais pontos levantados ontem? Bom, o ministro Gilmar Mendes, ele votou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, inclusive ela está na pauta de hoje como o primeiro item, né? Então há realmente uma enorme possibilidade de que ela seja chamada a julgamento logo no início da abertura da sessão plenária. O ministro Gilmar Mendes, ele entende que não é a alteração desse regime de financiamento que existe no modelo brasileiro que irá efetivamente impedir a questão da corrupção no que diz respeito ao processo eleitoral. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, dentro do modelo, dentro do sistema presidencialista que é o adotado aqui no Brasil, esse modelo de financiamento público, ele é ideal e ele permite uma participação democrática dos partidos políticos. Ele também argumentou que tanto o fundo partidário quanto a questão da propaganda eleitoral gratuita, que os partidos têm um espaço reservado tanto nas emissoras de rádio quanto nas emissoras de televisão, isso já permitiria um acesso democrático desses partidos políticos em relação às suas propostas para o cidadão em geral. Então, na visão do ministro Gilmar Mendes, o que faltaria, na verdade, não seria uma mudança, não seria a declaração de inconstitucionalidade dessa norma, mas sim métodos eficazes de fiscalização no que diz respeito àquilo que é arrecadado nas campanhas eleitorais e aos gastos efetivamente despendidos nas propagandas, nas campanhas eleitorais de um modo geral. Então, foram por essas razões que o ministro Gilmar Mendes entende que esse modelo, na forma como ele está estabelecido, o modelo misto, ele é constitucional, ele não ofenderia a Constituição. E agora, qual o panorama dos votos? Bom, nós temos então, com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, ao todo 8 ministros já se manifestaram. A maioria dos ministros, por enquanto, são, na verdade, favoráveis à proibição do financiamento das campanhas de candidatos e partidos políticos feitos por empresas privadas. Então, 6 ministros votaram pela inconstitucionalidade dessas normas, ou seja, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, e 2 ministros votaram pela improcedência, ou seja, pela validade das contribuições de pessoas jurídicas, de empresas privadas nas campanhas eleitorais. A divergência ela foi aberta com o voto do ministro Teori Zavascki, e acabou ontem sendo acrescentada esse ponto divergente pelo ministro Gilmar Mendes. Então, por enquanto, o panorama que nós temos são de 6 votos a favor da ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de que essas regras são inconstitucionais, e 2 votos no sentido de que essas contribuições são plenamente possíveis, que haveria, na verdade, necessidade efetiva de uma fiscalização. Dentro desse sentido, que os ministros, na verdade, votaram. Agora, a gente não pode, enquanto o julgamento não é finalizado, eles podem alterar os votos. Então, esse é o panorama atual. Tá certo, Gisele. E o relator propôs a validade dessas regras pelo prazo de 24 meses, Esse aspecto está sendo apreciado também? Essa foi uma proposta realmente do ministro relator em relação à validade das regras. E aí vamos esclarecer um pouquinho no que efetivamente consiste essa proposta. A lei que trata do julgamento e processamento das ações diretas de inconstitucionalidade, ela prevê uma figura chamada de modulação dos efeitos. O que isso significa? De acordo com, dependendo das circunstâncias em que a legislação está inserida, até por uma questão de segurança jurídica, é possível adiar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, daquela decisão que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa perspectiva, o ministro relator propôs que, no que diz respeito à contribuição de pessoa jurídica, de empresa privada, a regra é inconstitucional e as regras deveriam ser aplicadas imediatamente. No que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade das doações de pessoas físicas, na forma como está estabelecida na legislação atual, lei dos partidos políticos e lei das eleições, ele propôs, então, que essas regras, mesmo com a possível declaração do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade, foi nesses termos que ele votou, que essas regras valeriam por um prazo de 24 meses, até que o Congresso editasse uma nova norma que regulamentasse esse tema. No entanto, alguns ministros já se posicionaram em relação a isso. O ministro Joaquim Barbosa, já aposentado,
ele se manifestou contra essa modulação dos efeitos. O ministro Ricardo Lewandowski, que já votou, ele entende que essa modulação dos efeitos deve ser analisada no momento oportuno, então, por enquanto, ele não se manifestou. O que nós temos na prática, pelos debates que a gente tem a oportunidade de acompanhar, é que esse aspecto ainda não está sendo analisado pelos ministros do Supremo. Tá ótimo, Gisele, por enquanto, obrigada, mas a gente volta no próximo bloco a falar das outras pautas, né, que estão previstas no Supremo Tribunal Federal hoje. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Gisele, na pauta também estão algumas propostas de cancelamento de súmulas vinculantes, né? Qual a importância dessas súmulas? Bom, as súmulas vinculantes, elas foram inseridas com a Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como a Reforma do Judiciário. E elas são de extrema importância dentro da nossa sistemática atual. Por qual razão? Porque ela otimiza a prestação jurisdicional. Eu racionalizo, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, a partir de decisões reiteradas sobre um determinado tema, ele acaba editando uma súmula vinculante, significa dizer que aquele entendimento que foi sumulado, e quando eu falo súmula, significa julgamentos reiterados sobre o mesmo assunto, ele passaria a ser vinculante, e aí a diferença das outras súmulas, ordinárias para a súmula vinculante, é exatamente essa questão da vinculação, e essa vinculação significa vincular todos os órgãos do Poder Judiciário e também toda a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, no âmbito federal, estadual e municipal. Então, a súmula vinculante, ela diminui, inclusive, o número de processos que chega no Supremo Tribunal Federal, racionaliza e também racionaliza os julgamentos pelo Poder Judiciário, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, ele edita uma súmula vinculante, os demais juízes, eles ficam vinculados a seguir aquele posicionamento, e isso acaba gerando também segurança jurídica. E o próprio sistema também prevê, para impedir o engessamento de posições da Suprema Corte, a possibilidade de cancelamento ou de revisão desses enunciados. E o que prevê a lei em relação a essa revisão ou cancelamento? Existe uma lei que regulamenta tanto a edição quanto a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. E é importante a gente destacar nesse momento que a própria legislação, ela trouxe essa possibilidade mesmo de revisar ou até mesmo de cancelar diante de mudanças de entendimento da Suprema Corte. E o que a legislação estabelece é que há a necessidade de que esse cancelamento ou essa revisão, ela seja aprovada por um mínimo de ministros. Então, a lei estabelece que 2/3 dos ministros, e essa votação só pode acontecer em plenário, deverão votar no sentido de cancelar ou revisar uma súmula vinculante. Então, eu preciso, no mínimo, de 8 ministros votando nesse sentido. A própria legislação também estabelece quais são as pessoas, os órgãos que estão legitimados a requerer perante o Supremo Tribunal Federal esses institutos de revisão, de cancelamento e até mesmo de edição de súmula vinculante. Então, na pauta de hoje, nós temos 2 propostas de súmulas vinculantes, mas que, na verdade, elas estão objetivando, em um dos casos, o cancelamento da súmula, que já existe no Supremo Tribunal Federal, e, em um outro caso, a revisão de uma súmula que trata, inclusive, sobre a prisão civil do depositário infiel. Bom, o que prevê, aliás, essa súmula vinculante que se pretende cancelar? Bom, a que se pretende cancelar é a súmula vinculante que trata do uso de algemas. O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento histórico, inclusive, que foi de um habeas corpus, em que um homem pedia a nulidade da condenação, porque durante o julgamento no Tribunal do Júri ele teria permanecido algemado, e, de acordo com a defesa, foi essa visão que os jurados tiveram, daquela pessoa que estava sendo acusada algemada, que isso acabou influenciando na condenação. O Supremo Tribunal Federal decidiu realmente anular o julgamento, ele foi submetido a um novo Tribunal do Júri, e dentro desse entendimento, tomado nesse habeas corpus, decidiu-se então editar uma súmula vinculante a respeito do uso de algemas. Com o entendimento da Suprema Corte, o uso de algemas ele é excepcional. Ele só pode ser, de acordo com a súmula, com
o enunciado da súmula vinculante, a prisão ela só deve acontecer quando ficar demonstrado que há um perigo de fuga do preso, que aquela medida, que há uma certa resistência do preso, ou que aquela medida, de alguma forma, vai impedir o uso de algemas, acabaria impedindo uma violência contra o próprio preso ou até contra terceiras pessoas que pudessem estar envolvidas. Inclusive, prevê a responsabilização de agentes envolvidos no uso de algemas no âmbito civil, administrativo e até penal. Rapidamente, quais os argumentos para o cancelamento? Bom, a Confederação dos Policiais pede, na verdade, o cancelamento da súmula porque entende que o policial, toda prisão, vamos partir do pressuposto inicial de que toda prisão ela tem um certo risco, o uso de algema seria necessário na maioria dos casos e que o policial fica numa situação muito difícil de analisar o fundado receio de um dano irreparável no momento daquela prisão, até por conta dos comportamentos imprevisíveis do homem e que seria difícil prever que aquele preso pudesse ter uma reação inusitada. Então, diante desse subjetivismo, seria ideal, então, que essa súmula fosse cancelada. Isso não impediria a responsabilização dos agentes de acordo com a legislação atual e que o Supremo teria também invadido competência do Poder Legislativo, porque essa matéria só poderia ser regulamentada por um decreto federal e não por um entendimento da Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas explicações. Hoje a gente volta semana que vem com as novas pautas do plenário. Até lá. Obrigada.